E aí, galera, tudo beleza? Professor Márcio Teixeira de Física. Vamos para mais um bate-papo, mais algumas dicas de física para você, aluno do ensino médio. Nesse nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre duas coisas: campo elétrico e campo magnético. Poder entender melhor o que significa isso daí. Vamos lá. Bom, pessoal, sempre quando falamos em campo elétrico, campo magnético, temos que lembrar o seguinte: todas as coisas são formadas por átomos, tudo bem? E o átomo é formado basicamente por prótons, elétrons e nêutrons, como já discutimos anteriormente. Isso daqui, esse ponto escuro, ou seja, onde está aqui esse ponteiro laser, é como se fosse uma carga elétrica. Vamos representar como sendo uma carga elétrica. Toda carga em volta dela, como se fosse uma aura. Estou falando isso não no sentido místico, mas ela tem um campo associado a ela. Ou seja, não existe carga sem campo. São indissociáveis, tudo bem? Para qualquer carga existe um campo elétrico. Bom, então, como aqui está representado, vocês estão vendo, suponha uma carga elétrica negativa, ela em torno dela tem o seu campo. Isso também ocorre com a carga positiva. Todas as cargas elétricas possuem um campo à sua volta. No caso dos ímãs, eles possuem um campo também, só que nesse caso é o campo magnético. Aqui é uma barra de ímã, todo ímã tem o polo norte e o polo sul. Detalhe, polo norte e polo sul, não tem nada de positivo e negativo, tá? Polo norte e polo sul. Essas daqui são as linhas de campo. Nesse caso aqui é uma limalha de ferro, aquele pozinho de ferro, e está representando as linhas de campo. No caso dos ímãs, pessoal, o campo é mais forte próximo aos polos. Vocês estão vendo aqui que nessa situação a força, o campo magnético é mais forte, beleza? Então aqui estão simbolizando, pessoal, as linhas de campo magnético sempre saem do polo norte e chegam no polo sul, beleza? Então vamos lá, voltando aqui. Em torno das cargas elétricas temos o campo elétrico. Em torno de um ímã já temos o campo magnético, tudo bem? Campo elétrico e campo magnético. Bom, pessoal, agora nós vamos falar como surgiu o eletromagnetismo. Conforme nós comentamos anteriormente, eletricidade e magnetismo até então não tinham nenhuma relação. Tudo começou aqui. Aqui está uma imagem estática de um experimento que eu vou colocar no link depois, o vídeo, tudo bem? Só para vocês entenderem. Esse experimento inicialmente ocorreu no ano de 1820 com o físico Oersted. Vamos entender aqui. Bom, aqui tem uma bússola. A bússola, essa agulha nada mais é que um pedaço de ímã, certo? Essa agulha da bússola nada mais é que um ímã. Aqui eu tenho um circuito, um parafusinho que enrolei o arame nele e tem uma pilha. Então pense comigo. Inicialmente não tem corrente elétrica aqui. Por quê? Porque não está submetida a nenhuma tensão. A partir do momento que eu fecho esse circuito, encosto as duas pontas nos polos da pilha, eu gero uma corrente elétrica. E vocês sabem que a corrente elétrica gera campos elétricos. Se estamos falando de cargas elétricas, gera campos elétricos. Só que, para surpresa de todo mundo, quando fechou esse circuito e começou a passar uma corrente elétrica por esse fio, a agulha da bússola mexeu. Vocês vão conferir no vídeo que está no link aí desse vídeo nosso. Para surpresa deles, o que detectaram com isso? Que o campo elétrico gerava campo magnético, certo? Se aqui eu tenho um ímã, se essa agulha mexeu, somente com a aproximação de outro ímã, ou seja, aproximação de outro campo magnético. E aí eles descobriram que o campo elétrico gerava campo magnético. Detalhe, quando falamos em campo, pessoal, estamos falando de força que agem à distância, tudo bem? Então, com esse experimento, conseguiram concluir que
campos elétricos geram campos magnéticos? Pergunta: é possível enxergar algo que é invisível? Bom, o que nós vamos debater agora aqui? Como eu disse, estamos falando de força de campo. Forças de campo são forças que agem à distância, não tem contato físico. Existem dois tipos de força: força de contato e força de campo. Força de contato é, por exemplo, quando você empurra uma mesa, então você tem contato com ela. Força de campo não. Força de campo age à distância. Por exemplo, se eu pegar esse celular e soltar, ele vai cair. Por quê? Porque existe uma força de campo chamada força da gravidade que puxa os objetos para o centro da Terra. Entendeu? Esse é o exemplo de uma força de campo. Agora eu pergunto, será possível enxergar esse campo magnético, por exemplo? Quando nós pegamos um ímã e um clips, se você pegar um pedaço de ímã e um clips, amarrar uma cordinha aqui, uma linha, e aproximar, chega num ponto que ele fica em movimento, você deixa ele no alto, conforme já fizemos na sala de aula. Ou seja, seria possível enxergar esse espaço entre o ímã e o clips? Olha aqui. Esse vídeo, que também vai estar na descrição aí, vai estar um link para ele, faz com que a gente consiga materializar as linhas de força de um campo. Eu vou explicar como está aqui, depois vocês veem no vídeo. Aqui nessa mesa eu esparramei limalha de ferro, que nada mais é que aquele pozinho de ferro. E embaixo da mesa eu coloco o ímã. Quando eu passo o ímã próximo da limalha de ferro, ela faz o sentido da orientação do campo magnético. Tudo bem? Então essa é uma das únicas formas de materializar, ou seja, conseguir enxergar algo que é invisível. Tudo bem? No link na descrição aí vocês vão poder conferir o vídeo é curtinho e tal, e entender legal sobre isso daí. Bom, pessoal, agora vamos falar rapidinho como funciona o eletroímã. Se nós pegarmos, por exemplo, alguns clips, um prego e um cabinho aqui, um fio, e enrolar o fio nesse prego também com o auxílio de duas pilhas, conseguimos fazer um ímã elétrico. Ele funcionaria dessa forma. Quando fechamos o circuito, vocês já observaram lá no nosso slide anterior, esse campo elétrico gera um campo magnético. Se gera um campo magnético, ele se torna um ímã. Então, se nós fizermos esse experimento, esse prego é capaz de atrair clips, certo? Tem que ser clips pequenos, não pode ser muito pesado, senão ele talvez pode ser que não consiga segurar. Mas nesse caso aqui, fizemos um ímã elétrico, mais popularmente conhecido por eletroímã. Bom, pessoal, então o objetivo desse nosso bate-papo de hoje, essas dicas foram sobre campo elétrico e campo magnético. Espero que vocês tenham entendido. Assistam o vídeo que está na descrição. Só um detalhe. Depois, então, nós vimos que o campo elétrico gera campos magnéticos. Depois de algum tempo, conseguiram provar que o inverso também acontecia, ou seja, que o campo magnético também gera o campo elétrico. Qual foi a vantagem disso daí? A partir desse descobrimento, conseguiu produzir energia elétrica em grande escala, beleza? O funcionamento de um gerador, de uma usina de eletricidade, só para vocês entenderem bem rápido, todos os geradores são da mesma forma. A única diferença é quem faz o serviço de girar essas pás da turbina. Na usina hidrelétrica, quem faz esse serviço é a água. Na usina eólica, é o vento. Na usina nuclear, é a fissão dos átomos de urânio que gera um aquecimento muito grande da água e aquele aquecimento faz com que mova as pás da turbina. Mas esse descobrimento foi importantíssimo, pois possibilitou a geração de energia elétrica em grande escala. Valeu, abraço a todos, tamo junto!